bem, já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje falando de um tema muito interessante, dores nas costas. E por isso convidamos um dos maiores especialistas no assunto. Ele é médico intervencionista da dor. A gente vai entender o que significa um intervencionista da dor e também anestesiologista. Eu estou falando do Dr. Fabrício Dias Assis, da Clínica Singular, que carinhosamente veio aqui mais uma vez para responder às nossas dúvidas, às nossas perguntas. Doutor, a gente estava falando sobre, tem perguntas aqui chegando, mas vamos entender um pouquinho mais, para quem está em casa, a estrutura física de nossa coluna. Nós entendemos aí C1, de C1 a C7, T1 a T12 e L1 a L5. Agora, tem algumas ramificações dentro aí, né? Que ramificações é essa, doutor? Vamos à história do Babalu aí. Na verdade, a coluna a gente consegue dividi-la entre o que a gente chama de parte anterior e a parte posterior. A parte anterior é composta pelas vértebras, especificamente pelos corpos vertebrais aqui, né, que vocês estão vendo. E entre duas vértebras... Isso é o osso, isso é o osso. É o osso, tá. Né? A gente tem um disco, que é essa estrutura, que é uma estrutura gelatinosa, na verdade. Gelatinosa? Eu sempre digo para os pacientes que parece um chiclete Bubalu, né, como o senhor disse. Então, ela tem uma capa... por fora e por dentro ela vai ter uma gelatina. É que vai amortecer aí os movimentos. As duas principais funções do disco, primeiro é o de realmente absorver o impacto e segundo seria o de ajudar na movimentação da coluna. Então, junto com um par de articulações que tem aqui atrás, vamos mostrar atrás agora, que a gente chama de facetas, né? Existe um par dessas articulações exatamente aqui. Então, a gente tem um par dessa em cada nível junto com os discos. Então, essas estruturas são responsáveis pela movimentação da coluna. E essas coisinhas que estão parecendo aí, doutor, assim, Aqui a gente tem os nervos, né? São nervos, isso aí. São nervos que em cada segmento, em cada nível, também sai um par de nervos. Vira, doutor, vira assim para a gente mostrar o nervinho, vira outro, isso aí. Aqui, outro ladinho. Então, a gente vê os nervos saindo aqui, aqui. Isso, o nervinho aí, ó. Aqui, né? Então, esses nervos, dependendo do nível, ele inerva uma parte do nosso corpo. Por exemplo, os nervinhos que são originados na coluna cervical inervam os braços. Na coluna torácica, eles inervam o tórax e o abdômen. E os nervinhos lombares, eles inervam as pernas. Tá? Então é o famoso nervo ciático. O nervo ciático nada mais é do que a junção dos últimos nervos lombares. Né? Juntam-se e vão para a perna. Eles se juntam e eles vão dar a inervação da perna. Né? Então, por isso que as hérnias de discos, quando elas comprimem o nervinho saindo... Esse vermelhinho o que é, doutor? Assim, esse vermelhinho é a representação de uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco. Então, uma hérnia de disco, o que seria uma hérnia de disco? Né? Então, é quando o disco começa a se degenerar e aquela gelatina vaza de dentro para fora e, de alguma forma, ela forma um bico, né, que acaba, dependendo da região onde ela sai, comprimindo o nervo ciático. A gente pode ter hérnias de disco que são assintomáticas muitas vezes. A pessoa tem, mas não machuca tem, mas ela nada, não sente dor porque ela não está comprimindo o nervinho. E essa hérnia pode acontecer lá na cervical, na torácica e na lombar, em qualquer parte da Pode acontecer. Nós temos 23 discos. Quaisquer desses discos podem ser... E pode ter mais de uma hérnia, doutor? Pode ter mais de uma hérnia. Normalmente, quando a gente tem uma ressonância magnética, a gente tem lá algumas hérnias, né? Protusões, degenerações discais. Ô, doutor Fabrício, o senhor falou que ela é causada por um processo já de degeneração, mas é só um processo de degeneração que acontece uma hérnia ou existem outros fatores que podem também ocasionar uma hérnia? Essa é uma boa pergunta. O envelhecimento da coluna, a degeneração do disco, ele tem vários fatores que vão levar a que isso aconteça. Então, o fator genético ele é fundamental. Então, a parte genética ela é fundamental em dizer quando uma pessoa vai ter ou não dor na coluna e em que fase da vida. Além disso, tudo que a gente planta durante a vida é importante para ter a dor da coluna. Postura, se a pessoa é fumante ou não, o consumo de álcool, se pratica atividade física regular ou não, se ela tem obesidade ou não, o estresse, se ela é submetida a muito estresse ou não. Então, tudo isso também vai ser um fator importante
no desenvolvimento da degeneração do disco. Agora, além desse que a gente chama de microtraumas repetitivos, né, durante muito tempo ser submetido a alguma coisa dessa, tem às vezes também uma hérnia traumática. A pessoa pegou um peso muito além do que está acostumado, ou teve um acidente, e naquele momento ela percebeu uma dor lá e realmente o disco ele teve uma pressão súbita e ele estourou, ele saiu do lugar, por exemplo. Eu queria até dar orientação para você, perguntas estão chegando, eu peço que diga o seu nome e a sua cidade, claro, para você homenagear e representar a sua cidade, mas diga o seu nome, a sua altura e o seu peso, né? Isso ajuda o médico e todo especialista aqui no Vida e Saúde a dar um diagnóstico, uma resposta mais acertada e mais adequada para você. Agora, doutor, eu vejo que essa coluna aí que o senhor trouxe é uma coluna, digamos assim, correta, né? Uma coluna correta. Mas toda a coluna é assim? Ou por que a gente ouve falar de lordose, coluna torta? O que significa uma coluna torta, doutor? Tá, então primeiro vamos dar um foco aqui, para a gente ver de lado a coluna. E a gente vai ver que a coluna, ela tem... mostra ela como um todo para a gente. No geral, dá um geralzão aí nela. Isso aí, Isso. Então, o que a gente vê? Que ela tem curvaturas naturais, na verdade. Isso é o normal. Isso é o normal, né? Então, a gente chama de lordose lombar, lordose cervical e de cifose torácica e cifose sacral. Então, são 4 curvaturas que são normais. Normais. Na nossa... Quando a pessoa diz, eu tenho lordose, eu tenho cifose, todo mundo tem. Todo mundo tem. Ela pode ter uma hiperlordose, por exemplo. Então, é uma lordose mais acentuada do que o normal. Ou ela pode ter uma retificação da coluna, que vai perdendo aquela curvatura natural. Né? E tem as escolioses, que são os desvios laterais da coluna. Daí, ela está assim, né? A gente está vendo lateral, mas... A gente está vendo aqui em lateral. Lateral. Né? Se eu colocar ela de frente, ela não vai ter... Ela vai ser retinha. Retinha. Né? Então, quando começa a entortar... E se ela estiver torta para algum lado assim, então a gente chama de escoliose. Ah, né? entendi. É o desvio lateral da coluna. Né? Escoliose. Escoliose. E, doutor, a gente percebe algumas pessoas que, com o passar do tempo, elas estão fazendo uma curvatura, né? Então, a pessoa está caminhando, mas parece que está assim, meio que agachada. É também o problema de coluna, doutor? Ou seja, é tipo aqui o famoso filme lá, o Corcunda de Notre Dame, doutor. Nós temos, a pessoa pode ter uma má postura crônica que vai levando a esse problema. Ela pode ter, às vezes, com a idade, o osso vai ficando fraco. Okay. Então, esse osso, a vértebra, né, se ele estiver muito fraco, ele pode fazer o que a gente chama fratura por achatamento. Ah, entendi. Então, ela tem uma altura assim, por exemplo, ela acaba achatando. Entendi. Né? E isso pode fazer, muitas vezes, que a pessoa perca a altura, e se for na região torácica, por exemplo, ela pode ir ficando corcunda. Doutor, só para a gente entender a sua coluna que o senhor trouxe, aí embaixo foi uma representação de uma hérnia. Mas lá em cima também eu estou vendo um fiozinho colorido lá, não tem nada a ver? Ou Esse fiozinho colorido representa a artéria vertebral. É uma artéria que passa junto à coluna e que ela traz o sangue da parte de baixo para o Quando crânio. A gente vê, doutor, assim, por exemplo, uma pessoa que sofreu um trauma, um acidente, né? Quando a pessoa assim, vai ficar tetraplégico, paraplégico, por quê? Porque quebrou alguma coisa, rompeu alguma coisa no interior da coluna, o que é? Né? Pode ser desde uma hérnia de disco traumática, onde esse disco saiu e ele acabou lesando a medula espinhal, ou uma lesão direta, a coluna quebrou e lesou a medula espinhal. Então, uma das funções... O que passa dentro é a medula espinhal. Exatamente. Uma das funções principais da coluna, fora a nossa sustentação, é o de proteger o sistema nervoso central. Então, a medula está protegida por todo esse arcabouço ósseo que tem aqui. Ela está dentro do pé, a cabeça vai passar por ali, doutor. Vai passar. Então, aqui a gente vê na parte de cima aqui da coluna, isso aqui é a parte de baixo do crânio. A gente chama de occipito, né? Então, a coluna ela vai proteger todo o sistema nervoso central para baixo do cérebro, que é a medula espinhal. E a medula espinhal ela vai terminar lá embaixo, na região sacral. Então, a gente pode dizer que Deus fez o corpo tão perfeito que a coluna espinhal, que vai dar toda a movimentação para o nosso organismo, ela está muito bem protegida. Muito bem protegida. Né?
Que maravilha, gente. Olha, isso é só um pouco daquilo que nós estamos aí aprendendo. Nós fomos às ruas, colocamos esse tema também nas redes sociais e fomos às ruas perguntar, colocamos o tema, é claro, e fomos às ruas perguntar quais as principais dúvidas do Santo Povo de Deus. Aqui no Vida e Saúde, o povo tem voz, o povo tem vez. O povo pergunta. Olá, o seu Julimar é comerciante e ele tem uma dúvida. Quem trabalha muito tempo em pé pode ter dor de coluna? Muito bem, doutor. O nosso amigo, quem trabalha o tempo todo, né? Tem muita dor na coluna. E a dor é na coluna, doutor? Sim, quem trabalha muito em pé pode ter um aumento da pressão na parte lombar, principalmente, e você ter uma degeneração mais precoce dos discos se você não tiver uma musculatura forte o suficiente para poder proteger. A pessoa que trabalha em pé, doutor, assim, o trabalho dela é essa, não tem? De repente, assim, o que ela pode fazer durante o trabalho, doutor, assim, para dar talvez um alongamento, minimizar um pouco essa realidade, porque vai doer. Então, o que ela pode fazer no serviço, dar aquela paradinha? Tem alguma coisa que ela pode fazer, doutor? Tem. Hoje é muito comum nas empresas os exercícios laborais, né? Tem intervalos regulares e as pessoas fazem ginástica laboral em intervalos regulares. Um alongamento. Alongamento, né? Mesmo algum tipo, às vezes, até de musculação. Mas o próprio alongamento, espreguiçar e tudo, isso já ajuda a que você possa alongar esse músculo para não ficar encurtado. Doutor Fabrício, eu estou caminhando, estou escrevendo, cai uma caneta no chão. Eu tenho que ficar de pé e fazer esse movimento, eu tenho que me agachar e pegar o objeto que caiu, doutor? Agachar com os joelhos, né, e a coluna o máximo ereta possível. Tentar flexionar o mínimo a coluna possível. Ou seja, flexionar o joelho, flexionar abaixar. o joelho, abaixa, pega a caneta e levanta com... Ok. Isso serve também na hora de levantar, doutor? Na hora de deitar, na hora de levantar, tem alguma posição, a pessoa já levanta assim, está lá o despertador, a pessoa já acorda assustado e aí se levanta de qualquer jeito. Existe uma forma também um pouco mais... Sim, levantar lentamente, né? Ficar de lado e ajudar com o apoio do braço, né? Não fazer força com a coluna especificamente. Okay. Ajuda um pouco com o cotovelo, com o braço a apoiar para que levante... Doutor, perguntas estão chegando aqui, mas assim, muitas perguntas estão chegando, claro, e a gente agradece. Mas no próximo bloco, eu vou ter que chamar um intervalo aqui agora, porque nesses dois a gente entendeu um pouquinho da realidade, da situação, da questão anatômica. E no próximo bloco agora vai ser um bombardeio de perguntas, um bombardeio de respostas aqui do Dr. Fabrício. Então não sai daí, a gente volta já só para responder a sua pergunta. Esse é o Vida e Saúde, volta já para você. Se você está sentindo dores no corpo, dores na coluna e tem a orientação médica de fazer a prática de atividade física, é importante que procure um profissional, ou um fisioterapeuta ou um professor de educação física, para que ele oriente a prática dos exercícios.